Hello guys, vamos agora para os princípios que vão reger as frases e como a gente começa a aprender a falar inglês, galera. A gente tem que dominar bem algumas coisas importantes e eu vou mostrar para vocês o que é aqui, ó. Vamos começar aqui com a matéria-prima da aprendizagem. A gente quer aprender, né? Então, ó, a atenção é aquilo que move a aprendizagem. Se a gente tem atenção numa coisa, naturalmente a gente aprende aquela coisa bem mais rápido. A atenção natural é aquilo que quando a gente começa a ver um videozinho no Instagram, sabe quando a gente para assim e fica focado, esquece do mundo? Então, essa é a atenção natural de um assunto que a gente tem. E tem a atenção obrigada, que é quando a gente começa a prestar atenção numa coisa e logo a nossa mente sai daquilo ali. Por quê? Porque a gente não tem interesse. Não é uma matéria que a gente gosta, é uma coisa que a gente não acha interessante, chato. Isso é a atenção obrigada. A atenção obrigada, a gente precisa exercer o nosso foco. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui com a atenção obrigada, considerando a pior hipótese, como se você não gostasse de inglês e precisasse focar, simplesmente focar. Eu preciso focar para aprender, porque esse negócio aí não é muito interessante para mim não. Então é isso aí que a gente vai aprender. Ó, matéria-prima da comunicação. O que vai fazer a gente se comunicar bem? Como é que a gente quer se comunicar em inglês bem? Se a gente dominar as frases. Vamos entender como é que a gente tem que fazer isso aqui para a nossa comunicação, ó, fluir, beleza? Então, ó, fluência, a gente quer chegar lá, a gente quer chegar na fluência. Mas tem uma chavezinha que a gente precisa virar, galera. E muita gente não entende a importância disso aqui, que é, ó, a confiança. Olha essa frase aqui, ó. Confiança é o solo onde a aprendizagem cresce. Então, se a gente tem confiança, a aprendizagem acontece, beleza? Então, por que a confiança tem a ver com a fluência? Se você não tem confiança, você não tem expectativa de resultado. Você não tem expectativa de resultado, meu amigo, você não se coloca lá de corpo e alma. Você não investe seu tempo, você não foca. Simplesmente não acontece, ó. Você não acredita que consegue, você não arrisca, não se entrega, não investe e nada acontece, simplesmente por causa da falta de confiança, tá? Então, sem confiança, você não gera prática. E a gente precisa da prática para poder tornar o processo repetitivo, para poder absorver esse processo dentro de um aprendizado. Ó. Prática, repetição, e repetição leva a gente ao progresso. A gente quer o progresso, a gente quer a vitória. Queremos resultado. E só mediante repetição, beleza? Então vamos aqui, ó. Se o aluno entende bem, ele confia mais. E dessa confiança que nasce a nossa consistência. O meu trabalho aqui é simplificar esse processo para vocês. É fazer vocês entenderem bem, saírem dominando bem esses conceitos aqui. E aí vocês, ó, beleza, entendi. É isso aqui que tem que fazer. A partir daí, a gente constrói um processo passo a passo, dando um ritmo adequado e a gente confia. A partir dessa confiança, a gente começa, ó, a repetir. Isso aqui é consistência. Por quê? Motivação é o que faz você começar, é o que faz você clicar nesse vídeo aí e começar a assistir. Agora, consistência é o que te leva ao final do processo, te leva a falar inglês, te leva a chegar lá. Consistência, beleza? Lembra assim, ó, motivação é emoção. Consistência, meu amigo, consistência é para quem é adulto, para quem consegue focar, para quem consegue entender que mesmo não gostando, tem que fazer, tem que seguir em frente. Por quê? Porque isso daqui muda hábitos, isso aqui constrói força, isso te leva a resultados. E quando eu falo de construir força, você entenda como paciência, você entenda como perseverança. Todos esses atributos aqui são atributos de pessoas vitoriosas. A partir do momento que você se coloca nesse projeto, você começa a vencer. Você começa a conquistar passo a passo, semana por semana, uma nova vitória. Porque a gente vai aqui construir isso aqui semana por semana. Cada semana a gente tem um passo novo, tem uma estratégia nova. E a gente vai chegar no final desses 6 meses com essa vitória aí. Agora, não precisa correr, certo? Só não pode parar. Não é quem dá o pulo mais alto, é quem não para de andar. É um processo de consistência. Aqui a gente tem, ó, uma pirâmide, e essa pirâmide aqui é chamada de pirâmide do aprendizado. Ela está mostrando que tem 2 tipos de aprendizado, passivo e ativo. Aprendizado ativo é quando você consegue reter mais de 70% do que é ensinado.
E todo esse nosso processo aqui, a gente está construindo em cima de aprendizagem ativa, para que a gente não precise repetir de forma, vamos dizer, burra, né? Quando você repete, não entende, repete, não entende. Por que eu não estou entendendo se eu estou repetindo? Porque está fazendo errado. A gente tem que fazer de forma inteligente. E a forma inteligente é essa daqui. Não é fazer de qualquer maneira. Tem a forma certa de fazer, tem a técnica certa para usar. E a gente vai mostrar essa forma certa de fazer. Está aqui, ó. Quando você aprende ativamente, é quando você coloca em prática. Você mesmo cria as frases, você mesmo produz os resultados, você mesmo começa a, poxa, deixa eu fazer isso aqui sozinho. Deixa ver eu, sozinho, sem ajuda de ninguém, tentar fazer. Esse processo aqui tem um resultado imenso, tá? Colocar em prática o que a gente está usando. E a gente vai ensinar isso. Você não vai ficar simplesmente ao léu tentando fazer tentativa e erro, não. Isso tudo tem técnica, tem a forma de fazer e você vai aprender isso aqui. Então, quando você vem para o curso, você não vai falar, estou indo para o curso, não, você está indo para o treino. Isso tudo aqui, aprendizagem ativa é treino. Lembra de repetição que a gente está falando? É treino. Então, cheguei no curso? Não, cheguei no treino. Estou treinando, né? Estou fazendo curso, estou treinando. E acabou o treino. A nossa mentalidade, a partir de agora, é uma mentalidade ativa. É uma mentalidade de quem está treinando. Quem está fazendo um processo inteligente para alcançar resultado mais rápido. Isso quer dizer o seguinte, você vai gastar menos força, menos energia, economizar o seu tempo e ganhar mais resultado. Simples, né? É o que todo mundo quer. Então, é o que vai acontecer. Olha aqui, matéria-prima da comunicação, as frases. O que a gente tem que dominar dessas frases? Três coisas, as três partes dela, as três pessoas que estão envolvidas nessa frase e as três estruturas. Então, dominou isso daqui, entendeu o que é isso daqui, você entendeu muito bem o que é o nosso principal objeto para levar a gente a se comunicar melhor, que são as frases. Tá? É só isso. Essa aula fala desses três princípios e esses são os três princípios. Agora, botei uma frase para vocês. You speak English. Você fala inglês, ou vocês falam inglês. Pode ser você ou vocês, tá bom? You speak English. Vou botar mais uma frase aqui para vocês, You are my friend. Você é meu amigo. O que acontece aqui, galera? Nós temos as três partes da frase. Nós temos três pessoas, né, que podem estar atuando aqui. E nós temos três estruturas que elas podem se desenvolver. Vou mostrar para vocês que essa é uma estrutura, mas existem dois sistemas que regem as estruturas. Dois sistemas, o sistema A e o sistema B. Por exemplo, como é que ela fica na negação? Como é que ela fica na interrogação? É isso. Essas são as estruturas. Então, quando você é um cara desenrolado, né, você, poxa, para fazer uma pergunta, é só mudar a entonação aqui. You speak English? Não é? É assim. Você consegue falar dessa forma e eles te entenderem muito bem. Mas isso daqui, gramaticalmente, tem um probleminha. E a gente vai descobrir qual é daqui a pouco. Se você faz nesse sistema aqui, You are my friend, você é meu amigo, You are my friend, funciona? Funciona também, eles vão entender. Então, eu ensino o pessoal aqui do curso esse primeiro princípio aqui. É você pensa na conexão e não na perfeição. Às vezes você esquece exatamente o jeito certo, mas você sabe uma maneira de alcançar o resultado, que é se conectar, é se fazer entender. Isso é mais importante que qualquer coisa. É você se fazer entender e não você ficar travado porque você esqueceu uma coisinha aqui. Não, você não vai ficar travado porque esqueceu uma coisinha aqui. Você vai dar um jeito de falar. Então, interrogações, basta mudar a entonação que você é entendido. Beleza? Daqui a pouco a gente entende o que é que a gente precisa fazer aqui para deixar isso certinho. Agora, quando eu nego, no sistema A, o não, negar é colocar o não na frase, certo? Você vem, adiciona uma palavrinha a mais. Esse não, not, entra antes do verbo. Tá vendo o verbo marcadinho aqui? Ele entra antes. No sistema B, ele entra depois. É só isso. Então, essa aula toda se resume a isso. Certo? Agora vamos entender um pouquinho melhor. As três partes da frase. Sujeito, verbo, objeto. O verbo é a parte que a gente está interessado. Então, resumidamente, verbo é aquilo que indica ação. Tá? Então, você pensa em fazer, brincar, tocar, dar aula, entender, processar, filmar, cair, levantar, brigar. Tudo isso é verbo. Tá?
Pensa na frase e pensa num verbo. A frase ela pode se desenvolver muito grande do lado do sujeito e muito grande do lado do objeto. Ela pode ser muito grande, mas o verbo vai ser um só. Então, rapidamente, você localizando o verbo, você destrava essa frase inteira, só com uma palavrinha. E a gente vai estudar essa palavrinha com prioridade nas nossas aulas. A partir dessa palavrinha, que é o verbo, a gente vai começar a destravar as frases. Então, eu quero agora, nesse momento, que você entenda quem é o verbo. Olha só. Você fala inglês. You speak English. Time is money. Tempo é dinheiro. Eu vou mostrar essa frase aqui e eu quero que vocês me digam quem é o verbo. Beleza? Então, I love you. Quem é o verbo? Fala para mim. Love. Muito bom. You love me. Quem é o verbo? My name is Chris. Quem é o verbo? É o is. Is. Isso aí, ó. You like English. Quem é o verbo? Like. Então a gente está identificando. Tá vendo como é fácil identificar? You play football. Quem é o verbo? Play. Mesmo os alunos aqui não sabendo a tradução das frases, eles conseguem identificar. Então, ó. I am from Brazil. Quem é o verbo? From. É o from? Não. É o am? E agora? Vamos decidir. É o am ou é o from? É o am. Mesmo na dúvida, ó, eu acho que é mais para cá, viu? É o am. I am from Brazil. Agora, identificamos o verbo, certo? Primeiro pilar, passamos ele. Então, vamos para o segundo pilar. As três pessoas da frase. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, você, ele ou ela. Então, ó, I significa eu, you, você, ele é he e ela é she. Então, nós temos aqui, ó, it, como aquela pessoa neutra, né? Quando você não está falando de um ser humano. Basicamente isso. Não é um ser humano, é it. É um ser humano? Masculino, he. Feminino, she. Não é um ser humano, it. Qualquer outra coisa. Então a aula é it. O computador é it. Tá? O controle, meus dedos, minha camisa, tudo é it. Se falou de um ser humano, aí beleza. He ou she. Agora, qual é o plural disso daqui? Ó? O plural do eu e mais alguém, nós. We. Você, no plural, vocês. Mesma palavra, mesma escrita, mesma pronúncia. You. Terceira pessoa no plural. Presta bem atenção. Plural do he, que é eles, é they. Plural do she, que é elas, as mulheres, ó, elas, também é they. Então, they pode ser homem, mulher, no plural. Eles ou elas. Plural do it, por exemplo, estou falando dos meus dedos, ó, eles, meus dedos, é they. Elas, minhas unhas, é they. Tá? As teclas do computador, they. Qualquer outra coisa que não seja uma pessoa, tiver no plural, que é o plural do it, é they. Então, they pode ser um ser humano ou não. Agora, ó, I like English. Olha só que coisa interessante. No português, ó, eu gosto, ele gosta, gostamos, gostais, gostam. O português ele vai mudando a desinência. No final, a gente tem quase 40 formas de desinência. Ainda pensando, ó, imagina que você tem ar, e ir, terminações, você tem verbos irregulares. Então, gente, é muito difícil aprender português comparado com isso daqui que vocês vão ver agora. A gente tem o verbo like, não é? Gostar. Então, olha só, quando eu mudo para o you, continua like. Quando eu mudo para o they, continua like. Quando eu mudo para o we, continua like. Então, a gente percebe que o inglês tem uma grande vantagem em relação ao português. Não tem essas desinências, não tem essas terminações. Se aprender o verbo de um jeito, ele vai continuar do mesmo jeito até o final. Olha aqui, ó. A única desinência que eu vou mostrar para vocês é quando a gente está nessa pessoa aqui, a terceira pessoa, he, she ou it. A gente tem um Szinho, he likes, she likes e it likes. Quando a gente está na terceira pessoa do singular, só no singular, no plural não acontece isso, só aqui, e só no tempo presente, no passado também não acontece isso. A gente tem essa desinência, esse Szinho que aparece. Então, galera, vamos treinar um pouquinho? Vou pedir ajuda de vocês aí, ó. I speak. Se eu colocar o he aqui, como é que fica? He o quê? He speaks. Ó, ganhou um S. You speak. Se eu botar o she aqui no lugar, ela fala, como é que fica? She speaks. She speaks. Se eu botar o we, ó, nós falamos, certo? Se eu colocar o it no lugar aqui, como é que fica com o it? It speaks.
Então, esses três carinhas, he, she e it, só no presente, no futuro não é assim, no passado não é assim, nada é assim, só no presente tem essa desinência. Então, enquanto no português você tem 40 aproximadamente, e ter toda essa diversidade, no inglês você só tem isso aqui. Só tem essa missão para vocês, tá? Só gravar esse Szinho aí. Pronto, dominou isso aí. Dominou praticamente a parte mais difícil do inglês. Sabia que isso aqui é a parte mais difícil do inglês? É. E eu dou já na primeira aula. O aluno que passa a primeira aula já passou a parte mais difícil. O resto é moleza. Então vamos lá, galera. Vamos seguir aqui para as três estruturas. Vamos chegar no final da aula já, hein? Afirmativa, negativa e interrogativa. Sistema A. Como é que funciona o sistema A? O sistema A é o sistema do I love you, ó, ou you love me, você me ama. Olha só como é que fica a negação, ó, don't. Então, quando você pensa no não, que você está colocando a frase, lembra do not? Ele vai se juntar a uma partículazinha chamada do, aglutinou e vira don't. Então, pensa já no não como don't, beleza? Então, ó, you don't love me. You don't love me é você não me ama. Quando eu pergunto, essa partículazinha vem para o início da frase. Então, ela não tem um significado. Do you love me? Ela não tem um significado. Mas ela está aqui para te avisar que você entrou numa pergunta. Igual quando a gente aprende espanhol. No espanhol, tá vendo essa interrogação aqui? Ela fica de cabeça para baixo no início da pergunta. Para você não cometer aquele erro na hora da leitura, você começa a ler e chega na última palavra, você percebe que é uma pergunta. E você muda a entonação para dar um jeito. Mas não funciona assim. Nos outros idiomas, eles te avisam que você chegou, tá? Do not é igual a don't, beleza? Então, quando a gente nega no sistema A, a gente usa don't. Quando a gente faz a pergunta, a gente coloca só o do na frente do sujeito. Só isso, tá vendo? Destacado em vermelhinho, só essa alteração acontece no sistema A. Sistema B é o quê? É o sistema do to be. E a gente vai entender melhor o que é o to be daqui a pouco, tá? O verbo to be, que é o ser ou estar. Então tá aqui uma frase, ó, você é feliz. Também pode ser vocês são felizes. You are happy. Na negativa, aparece apenas o not. Então esse do aqui, ele não acontece no sistema B. No sistema B, você só tem o not, que vem depois do verbo. E ele pode aglutinar com o verbo. Então, are not pode ficar aren't. E quando eu pergunto, será que eu vou colocar do quando eu pergunto? Não, não vou colocar porque o do não ocorre no sistema B. Quando eu pergunto aqui, eu inverto a posição do you are e fica assim, ó. Are you happy? Vários idiomas são assim, tá? A gente tem outros idiomas assim, não é só o inglês não, muitos idiomas são assim. Eles invertem essas partículas para fazer perguntas. Tá legal? Então, pronto. Se a gente dominar isso aqui bem, a gente domina as frases. Esses três aspectos. Agora, o que mais eu posso mostrar para vocês? Ó, primeiro passo, separar se é sistema A ou sistema B. E você vai fazer um filtro. Esse filtro é pelo verbo to be. Então, quem é o verbo to be? Tá ali, ó, am, is ou are. Se você viu uma dessas três palavras na frase, am, is ou are, tem uma das três palavras, você está no verbo to be. E se você está no verbo to be, você vai aplicar o que acontece aqui. Vai botar o not depois do verbo to be e vai fazer a inversão para fazer uma pergunta. É só isso. E se eu não estou no verbo to be? Aí você usa o do junto com o not, fica don't, e para perguntar, o do na pergunta. Então, ó, segundo passo, você só executa. Se for a negação, ó, sistema A, o not vem antes. Sistema B, o not vem depois. Interrogação. Sistema A usa o do para interrogar. Sistema B, você só faz uma inversão. Pronto. Isso que é executar. Agora aqui, quem é o verbo to be? Am, is ou are. Esses dois carinhos aqui, ó, eu sou, eu estou. O verbo to be significa ser ou estar. He, she, it, fica conjunto com is. Então, ele é, ele está, ela é, ela está. E o it, né, podendo ser ele ou ela, quando não é um ser humano. You, we e they, ou seja, a parte do plural, né, considerando que you também pode ser singular, mas o plural você pensa como are. Então, vocês são, nós somos, eles são, vocês estão, nós estamos, eles estão. Isso é o verbo to be, esses três carinhas aqui. Olhou para eles, separa, tá? É de um jeito. O verbo to be é um verbo que vocês vão entender assim, galera. Ele é um monstrão, grandão,
com 20 braços e os braços se esticam. Tá? Então é um verbo importantíssimo no inglês. Ele faz uma combinação imensa com muitas expressões e muitos verbos. Tá? Então, às vezes, a gente acha, pô, estudei muito no colégio, mas no colégio você não viu nem 1/100º do que é o verbo to be de verdade. Esse cara aqui é um monstro de verdade. Tá? E a gente vai entender isso aqui ao decorrer das aulas. Então, coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver isso. Ó. Eu sou a porta. Então, ó, I am the door. Repete comigo, gente. I am the door. I am the door. I am with you. I am with you. Eu estou com você. Então, eu sou, eu estou. Depende do que vem depois. Ele pode ser ou estar. Ó, eu sou, eu estou. Só depende do que vem depois para você entender se ele é ser ou estar. I am the door. Eu sou a porta. I am with you. Eu estou com você. Agora vamos ver um exemplo aqui com isso. Ó. Deus é bom. Repete comigo. God is good. God is good. God is here. God is here. Deus é bom. Deus está aqui. Então, é, está. Verbo ser, verbo estar. Só depende do contexto. Se você vai dizer se ele é ser ou estar. E por último, ó, you are my friend. Repete comigo. You are my friend. You are my friend. You are with me. You are with me. Então, você é, você está comigo. Você é meu amigo, você está comigo. Então, galerinha, a gente tem um deverzinho de casa para vocês, que é simplesmente executar isso aqui. Ó. Tá vendo essas 6 frases? Olha para elas e pensa, qual dessas frases aqui é verbo to be? Tem verbo to be nessa daqui que eu estou apontando? Não. Não. Então, aqui você vai botar o do na frente para perguntar, vai botar don't aqui, beleza? E quando tem verbo to be, o que eu faço? Boto o not aqui depois e inverto para fazer a pergunta. Pronto. Então, é isso, galera. Vamos finalizar por aqui. See you guys. Bye, bye.